Amém, glória a Deus. Né? Quer sentar aqui? Nós só temos que ser gratos a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele vai fazer. E por essa oportunidade nós estamos aqui, juntos, reunidos, Amém. para engrandecer, exaltar o nosso Deus. E o nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Não o irmão Francisco está aqui, mas o que vem vai vir de Deus, não vai vir da minha parte. Amém, de mim. glória a Deus. Não espere nada, que eu não sei nada. Glória. Mas se esperar de Deus nessa tarde, com certeza Deus ele vai falar. Né? Glória a Deus. E uma coisa interessante, né, que eu estava falando com os irmãos, que aconteceu lá em casa, foi na segunda, foi na terça. Cheguei em casa, aí minha mulher tinha ligado para a irmã dela, para ir lá em casa lá, para orar pelo meu menino, né? Meu moleque tá afastado de Deus, né? E o inimigo estava trabalhando, e esse dia estava muito perturbado, né? O inimigo estava cercando ele de todo jeito, que à noite ele nem conseguiu dormir, de tanta perseguição. Aí minha cunhada foi lá, aí estava conversando ali e tal, aí ela falou, ó, vamos orar. Aí foi orar por ele. Aí naquela oração Deus tomou ela em mistério. Aí começou a falar com ele. Resumindo, quando terminou tudo, que nós terminamos de orar, aí ela falou, ó, você não quer voltar para Jesus? Ali ele levantou a mão, né? Reconciliou com Deus novamente. Glória a Deus. Então, Aleluia. o que é que eu quero dizer? Irmão, eu quero dizer que tudo na vida tem o seu tempo. Hora marcada para que Deus ele venha no momento certo para fazer o que ele tem que fazer. Tem que ter hora e dia marcado. Na nossa vida tem hora e dia marcado. Tudo está na mão de Deus. Que às vezes o ser humano ele pensa que as coisas estão no controle dele. Às vezes o ser humano pensa que ele é o dono da razão. Que ele sabe de tudo. Mas nós não sabemos de nada. O dono da sabedoria é Cristo. Tudo está na mão dele. Nós estamos na mão dele. E tudo vem dele. Porque sem ele, nada acontece. Se não for com a permissão de Deus, nada acontece. E nessa tarde, irmão, eu confesso que eu tinha outro texto. Mas ontem, quando eu sentei na cama, que eu comecei a desfolhar um pouquinho, né, a Bíblia. Eu não vou dizer que eu leio tudo, não, eu gosto de ler, eu gosto de mastigar devagar. Eu gosto de abrir a Bíblia e pegar aquele capítulo e começo a meditar. Não porque eu quero, mas ali Deus conduziu para mim ler aquele capítulo. E eu achei interessante. E ali eu entendi muitas coisas que eu não estava entendendo, eu entendi. Né? Que se encontra no capítulo de João 14. É conhecido, irmão. Mas a palavra de Deus, ela é nova. Nossa, perturba o vosso coração. Ela nunca vai dizer assim, ela é velha. Credes Não, em ela Deus, sempre é nova. credes em mim também. O único que envelhece só é o ser humano. Né? Nós envelhecemos, mas a palavra de Deus continua nova. Acompanha aí. Né? João 14, versículo 1. Se o irmão quiser ler, irmão, por favor. Cada espada, irmão. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou.
Só até aí ou mais? Até aqui. Aqui Jesus ele estava falando diretamente com os discípulos. Estavam os discípulos ali. E ele já estava falando em relação da ida dele. Ele falou, olha, não turbe o vosso coração. A palavra turbar quer dizer, não entristeça o vosso coração. Porque logicamente ele está falando, olha, se nós lermos mais para baixo, vai dizer dessa forma, que ele estava falando em relação à partida dele. Porque ele já sabia que estava chegando a hora. Por isso que ele estava falando dessa maneira com o discípulo. Aí um deles diz assim, para não conheceis o caminho, né, aí fala assim, e disse-lhe, versículo 5, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? Irmão, quantas vezes, e muitas vezes acontece na nossa vida, em fazer muitas perguntas para Deus, em questionar Deus sobre alguma coisa, para onde, o que vai acontecer, será que vai dar certo? Será que o Senhor vai fazer aquilo que um dia falou que ia fazer? Sempre há dúvida dentro do coração do ser humano, sempre há dúvida. E Tomé, não sei se é por ignorância, e ele sabia que Jesus Cristo era o caminho. É tanto que mais embaixo, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele disse assim, Senhor, para onde é que nós vamos? Eu não sei o caminho. Mas Jesus falou, olha para mim que eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Amém. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Olha bem para mim, eu sou o caminho. E outras vezes, Deus fala para o ser humano, dizendo, olha, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Olha para mim. A solução não está no homem, não está em ninguém, mas está em mim. Aleluia. Olha para mim, porque eu sou o caminho. Deus estava falando isso para o discípulo. Falou dessa maneira, olha, eu sou o caminho. Porque sabe, ele falou, olha, tanto tempo estou com vocês andando, vocês não sabem que eu sou o caminho. Quantas vezes vocês não viram eu fazer milagre? Sempre, irmão, há essa dúvida dentro do coração do ser humano. Sempre alguma coisa para questionar em relação a Deus. Nós ficamos, às vezes, com muitas dúvidas dentro do nosso coração. Às vezes Deus promete. E porque aquela bênção não chega, a pessoa começa a duvidar. Até quando? O Senhor não falou? Quando é que vai vir? Meu irmão, com Deus tem que ser na hora dele. Não é na nossa hora. Não é do jeito que a gente quer. Nós temos que entender que Deus, ele trabalha do jeito dele. Aí nós vamos ler aqui mais embaixo. 7. Se vós me conhecesse a mim, também conheceis a meu Pai. E já desde agora conheceste e tendes visto. Ele queria dizer, ó, eu e meu Pai somos um só. Se você olhar para mim, você vai olhar para ele. Porque o que eu faço vem da parte dele. Então nós somos um só. Olha para mim. E às vezes, irmão, eu fico pensando quantas vezes o ser humano ele é muito incrédulo a respeito das coisas de Deus. Porque ali ele estava falando, olha, eu sou o caminho. Senhor, mas eu não sei para onde é o caminho. Olha, se ele estava andando com o caminho, ele não sabia quem era o caminho.
quantas vezes muitas pessoas andam desagarrado por aí, meu irmão, sem saber para onde vai. Anda vagando para lá e para cá e não sabe para onde vai. E às vezes diz que serve a Deus. E às vezes diz que é de Deus. Mas não faz o que Deus quer. Tem uma coisa, irmão, que atrapalha muito o cristão e deixa muito cego às vezes, é a pessoa ser muito religioso. Isso atrapalha. Não só ele, mas atrapalha também a obra. Atrapalha a obra de Deus. Ele fica atrapalhado porque ele às vezes ele se acha. Ele está inchado, parece um sapo. Ele se acha. E às vezes Deus não trabalha porque ele está se achando. Quem tem que achar alguma coisa, irmão, é Deus. Porque Ele é o caminho da humanidade. Ele é a salvação da humanidade. O ser humano não vai chegar a ponto nenhum se Deus não quiser. E se Deus não tiver na vida dele realmente e verdadeiramente. Não adianta, às vezes, eu se achar alguma coisa. Quem tem que achar alguma coisa de mim é Deus. Eu sou um servo. E o bom servo, ele é para servir a seu Senhor. E para ele servir a seu Senhor, irmão, ele tem que ter comunhão. Ele tem que ter comunhão. Creio eu no meu coração que Tomé não tinha comunhão. Por isso que ele não conhecia a Deus. Por isso que Jesus falou, olha, há tanto tempo que você está comigo, você não sabe que eu sou o caminho? Eu sou o caminho, meu irmão. Eu sou a verdade e a vida. Irmão, Deus repreendendo Tomé. Glória a Deus. É demais isso aí, meu irmão. Às vezes a pessoa, em querer saber demais, ela se atrapalha. Ela perde o foco. Verdade. Ela perde o caminho, irmão, porque ela já está inchada demais. Está muito inchada. O sapo, vou fazer uma colocação aqui. O sapo, quando você pega ele, o bicho incha. Ele fica duro. Mas ele fica duro. Você aperta assim, parece que você não vai conseguir apertar ele. Mesmo assim é o ser humano. Quando ele vai se enchendo de muita coisa, irmão, você precisa e eu preciso só do necessário. Aleluia. Não precisa de muita coisa. Do necessário, irmão. Eu e você precisamos do necessário. Qual é o necessário de Deus? É saber que Ele é o caminho. Qual é o necessário de Deus? É reconhecer que Ele é Deus. Verdade. Isso é que o ser humano tem que reconhecer. Não adianta querer saber demais. Não, irmão, só o necessário. Porque quando você quer saber demais, você erra o caminho. Você perde o foco. Você fica sem direção. Você quer realizar coisa que não vai acontecer. Palavras vazias. Agora, quando a coisa é pequena, é simples, você vê algo acontecer. Uma certa feita eu estava no culto, já falei para o irmão antes, e eu estava ali naquele dia, eu estava numa tristeza tão grande, mas tão grande. Fazia 2 dias que minha mãe tinha morrido. E eu estava ali. Eu tinha ido no culto do irmão. E esse irmão também já foi para Cristo. E eu estava ali. Começou o culto. Quando terminou o culto, eles começaram a orar. E ali se manifestou o diabo na vida de uma jovem. Eu acho que ela tinha mais ou menos 16 anos. Já tinha ido ali, né? Ela e a mãe dela e a filha dela. Menininha pequena.
E ali o pastor começou a orar. E o bicho se manifestou. E vai daqui, vai de lá. Conseguiram expulsar o demônio dela. Resultado. Aí, fez a oração. Eu levantei. Fui lá, me despedi. Falei, ó, tô indo. Aí o irmão, o irmão, colega meu, que ela tá em Cristo, ele falou, ó, ora por a criança, que ela tá ruim. Eu falei, meu irmão? Ele falou, é você mesmo. Eu falei, amém. E ali, meu irmão, eu comecei a orar por aquela criança. O demônio que estava naquela jovem passou para a criança. E quando eu orei por aquela criança, passou para a senhora, a avó da criança, que estava com ela. E ali eu mandei ela, pega a criança que agora está aqui. E ali eu comecei a orar por a senhora. E depois de 5 minutos, o demônio saiu dela. A criança ficou boa, Glória a voltou ao Deus. normal. E a irmã foi liberta daquele demônio. Glória a Deus. Ele saiu de uma, pegou em outra que pegou na criança. Meu irmão, é bicho feio. Tem que ter vida no altar. Não é só falar. Não é só se achar. Eu não estou falando que eu tenho a vida no altar, irmão. Eu sou um pobre pecador, miserável. Mas a misericórdia de Deus é o que mantém eu e você em pé. É a misericórdia de Deus. Porque se não for a misericórdia de Deus, irmão, na nossa vida, nada adianta. Nada vai acontecer. E disse-lhe Filipe, Senhor, mostra o Pai, isto nos basta. Olha, irmão, de novo. Tomé. Agora Filipe fala assim, Senhor, mostra o Pai. Novamente outra pergunta. Meu irmão, o ser humano ele é muito ignorante. Ser humano, ele não entende as coisas de Deus. E para entender as coisas de Deus, meu irmão, é igual nosso irmão falou esse dia. Para entender as coisas de Deus, tem que ler Bíblia, irmão. Quer entender Deus? Começa a ler a Bíblia. Quer saber como Deus ele é? Leia a E Bíblia. que da maneira ele trabalha? Lê a Bíblia, meu irmão. É verdade. Eu garanto que ninguém vai te enganar. E eu garanto que você vai se tornar uma pessoa sábia. Glória a Deus. Porque às vezes as pessoas só querem ouvir. Só quer ser ouvinte. Não quer ser praticante. Nós temos que ser praticante, menos ouvinte. Mas praticar a palavra de Deus. Porque através desse momento que eu e você praticar a palavra de Deus, Deus ele vai abrir um novo universo para você. Ele vai fazer você entender muitas coisas em relação a ele. Não ao homem, mas em relação a ele. Porque o nosso compromisso é com ele. Não é com ninguém, é com Deus. Aí Filipe fala, me mostra o Pai. Jesus respondeu de novo. Olha o que foi que ele falou. Disse-lhe Jesus, há tanto tempo que eu estou convosco, ainda não conheceis? Meu Coisa irmão, tremenda. quanto tempo Deus às vezes está no nosso meio e muitas vezes nós não reconhecemos Deus. Nós não reconhecemos o feito de Deus na nossa vida e passamos a vida a reclamar. Porque não há o reconhecimento. É o que falta hoje em dia na humanidade. Reconhecer Deus verdadeiramente. Reconhecer Deus, irmão, não é só levantar a mão e aceitá-lo. Reconhecer a Deus é você se achegar, é ter um particular, é buscar a presença dEle, é reconhecer realmente a Bíblia como ela é.
E muitos falam que conhecem. Meu Deus. É forte. Muitos falam, irmão, que conhecem. Mas nessa tarde eu digo para você, eu não conheço nada. Nós não conhecemos. Eu ainda sou um aprendiz. Também sou. E quanto se acha? Misericórdia, né? Complicado, né? Deus, ele era humilde. Ele nunca se achou maior do que ninguém. E ele poderia se achar. Ele poderia se achar porque ele fazia milagres. Ele poderia se achar porque ele era filho de Deus, porque ele era Deus. Ele poderia se achar. Mas procura na Bíblia quantas vezes ele falou, eu curei você. Procura, irmão. Se você achar essa palavra, eu te curei, eu paro de ser crente. Ele nunca falou a palavra, eu te curei, não. Tua Tem fé- palavras que. A tua fé na Bíblia te que- curou. A tua É fé, isso irmão. mesmo. Tirou a resposta. É a tua fé. Ele falava assim, não, eu não, é a tua fé te curou. Foi porque você creu em mim que você foi curado. Olha, não foi porque você, né, conhece Bíblia, não foi porque você, né, falou a respeito de mim, não. Não é porque você conhece de Gênesis e Apocalipse, não. Nada disso importa. Se você não tiver o secreto com Deus. Se você não tiver o particular com Deus. Se você não estiver buscando a Deus. Você pode chegar num lugar, você pode pregar do jeito que você prega, lindo, bonito, mas se você não tiver Deus, nada acontecerá. Mas se você tiver Deus, e Deus estiver em você, e você tiver a intimidade, aquilo que Deus mandar você falar, vai entrar no coração da pessoa e vai haver mudança. Porque vem de Deus. Aí ele fala assim, olha, mostra-nos o Pai. Versículo 9. Mostra. Meu irmão, ele está andando com ele. Ele está andando com o Criador, ele ainda quer ver o que mais? Ele quer mais o quê? Hoje em dia as pessoas só crêem se um aleijado andar. Aí ela vai se aproximar de Deus. Hoje em dia as pessoas só crêem se Deus der um carro para ela, se Deus der uma casa para ela, aí ela vai crer que existe Deus. Aí, ó. Que forte. Extra forte. Meu irmão, Deus não é vendido por essas coisas não. Amém. Você já viu Jesus andar de bicicleta? Andar de carro? Não. O único transporte que ele andou foi no jumento. Jumento, isso mesmo. Símbolo de humildade, simplicidade. As coisas de Deus, irmão, ela é simples. Não precisa enfeitar uma árvore de Natal para ficar brilhando de várias cores, não. O evangelho ele é simples. As coisas acontecem nas coisas simples. Poucas palavras. Deus realiza feitos. Amém. Poucas palavras, irmão. Quer ter um relacionamento com Deus verdadeiro? É isso aqui. É Bíblia. Aqui é um tablet, tá, irmão? Mas a palavra de Deus está aqui. Bíblia. Relacionamento com Deus é Bíblia. Quer ver as coisas mudar na minha e na tua vida? Tem que ter relacionamento com Deus. Tem que se aproximar. Tem que buscar. Nós temos que. Que hora eu tenho que buscar, irmão? Não importa a hora. Qualquer hora. Pode ser hora de almoço. Pode ser quando você chegar na sua casa. Você pode até estar trabalhando, mas se você está louvando, você está ligado. E o ser humano tem que ser dessa forma. Porque um dia, irmão, ele falou que ele vai vir como um ladrão. Você espera alguém, quando vem na sua casa, fazer algum feito, você espera ele? Você não espera porque você está nem esperando. Você não está nem pensando que ele vai ir na sua casa. Você acha que ele nunca vai entrar na sua casa. Mas ele entra, ele faz, ele leva e vai embora.
Assim é a vinda do Senhor. Quanto menos esperar, Ele virá. E aquele que não tiver, Intimidade com Deus, né? aquele que não tiver, irmão, intimidade com Deus, relacionamento com Deus, ele vai ficar. É. Ele dessa maneira. Ele sonda do Ele fala nosso assim, íntimo, se do vocês fundo soubessem do a hora fundo que do nosso o ladrão vem na tua casa, ele está falando em relação a ele. Vocês vigiariam. Se eu e você soubesse a hora que ele viria, nós vigiaria. Porque muitas pessoas vão ficar. Muitas pessoas, irmão, ela está despreparada. Não está preparada. Verdade. Não está preparada. Anda com a Bíblia. Fala da palavra de Deus. Não está preparada. Atos capítulo 3. Lá em capítulo 3 de Atos. Aquele homem estava na porta do templo. Pedro e João apareceu ali. E Tiago. E todo dia ali fala que aquele homem levava aquele homem para ali. E ali foi realizado milagre na vida daquele homem. E eu vou falar mais. Fala do templo, certo? Dentro do templo tinha o quê? Irmão, Tinha crente, irmão? Tem certeza que era irmão? meu Deus. Tinha pessoa lá, as mesmas pessoas, quando estava Cristo sendo para ser solto lá, Pilato que ia soltar, os mesmos crentes que estavam dentro do templo. Daquele templo, a qual aquele homem foi curado e entrou. Eles ficaram admirados. E Paulo se voltou e disse, vocês estavam lá mandando e dizendo, crucifica-o. Vocês estão se admirando de quê? Pode ler, Atos capítulo É a 3. pregação de Pedro, eu sei. Pedro, pode ir lá. Atos capítulo 3. 3 e 4. Vocês estão admirados por quê? Mensagem dura, hein? Por que vocês estão admirados? Você estava lá mandando crucificar. Mandou soltar um assassino e mandou crucificar ele. Falou. Sendo que Pilato já ia soltar ele, mas vocês mandou crucificar. Por que estão admirados? Hã? Dentro do templo. Tem pessoa dessa maneira, irmão? Que age dessa maneira contra o próprio irmão? Tem. Crucifica ele. Fala demais. Crucifica ele. Ó, aquele não serve. É duro. Tem irmão no nosso meio dessa maneira? Tem. O templo estava cheio. Mas de pessoa hipócrita. Que não tinha Deus. Só ia lá só para dizer que estava no culto. Ritual. Tem muitos que vivem dessa maneira. Tem muitos que não conhecem a Deus, igual esse Filipe, que fica perguntando, quem é esse Deus? Meu Deus. Na realidade não conhece, não tem intimidade. Como é que você pode conhecer uma coisa se você não tem intimidade? Não adianta, irmão, falar de boca, todo mundo fala. Tem que ter intimidade para falar de Deus. Tem que ter aproximação. Se não tiver, não adianta, nada acontece. Você falou duas coisas Agora você importantes. quer ter? É isso aqui, ó. É Bíblia. Parabéns. Filipe, ele andava com Jesus, Tomé andava com Jesus. Perguntas bestas. Mostra-nos o Pai. Meu Eu Deus. vou mostrar, meu irmão. Que Cristo venha ter misericórdia de nós nessa tarde. Amém. Fica com essa palavra. Deus Se você abençoe, quiser ler o varão. resto do capítulo, você pode ler, fica à vontade. Se turbe Né? o vosso coração. E eu agradeço a Deus por esse momento, por essa oportunidade. Atos capítulo 3, né, varão? 3 e